Olá, meu nome é Bruno Boneto, eu sou educador financeiro e eu ajudo profissionais liberais e autônomos a conquistarem a previsibilidade financeira. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e clique no sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo. Isso ajuda bastante e permite que você não perca nada do que nós postamos aqui. No vídeo de hoje eu vou falar das formas como gerenciar as finanças em casa entre o casal ou até filhos que tenham renda. Será que existem formas mais simples e alternativas para evitar brigas de casais sobre o dinheiro? E como deixar isso às claras, evitando desentendimentos e problemas que são tão comuns? É muito frequente nós ouvirmos que casamentos tiveram graves problemas ou até acabaram por causa do dinheiro. Será mesmo que o dinheiro é o culpado pelo término dos relacionamentos? Muito provavelmente há outros pontos por trás do dinheiro que geram os conflitos. Mas sim que é comum nós vermos pessoas atribuindo ao dinheiro a culpa desses problemas. Vamos entender bem como funciona isso. Importante, eu não tenho a pretensão aqui de entrar em aspectos de relacionamentos, mesmo porque eu não sou especialista nessa parte. Mas eu quero limpar os possíveis problemas sobre a questão financeira para que ela deixe de ser um problema, e isso é muito possível, vocês vão ver. Vamos lá. Considerando um casal atual, o mais comum é que ambos trabalhem, tenham alguma renda e dificilmente ambos recebem a mesma quantia. Também é bem comum que tenham uma conta conjunta onde misturam todo o recebimento e vão pagando, né? Ou então que cada um acabe ficando responsável por uma parte das contas e assim vão levando. Mas não existe um cuidado em considerar o que cada um sente em relação a quanto e como contribuir com a casa e pelo fato de receber mais ou menos que o outro. Esse é o primeiro ponto que deve ser considerado. A ideia geral que eu quero passar aqui, antes de nós entrarmos na parte técnica da divisão das contas, é que cada um dos dois do casal tenha a sua individualidade, cuidando do dinheiro, mas pense também em conjunto, na família como um todo. Uma vez que o dinheiro, na verdade, nada mais é que um reflexo da realidade. A ideia é simples: quem faz mais dinheiro estimula o outro a crescer profissionalmente e a fazer cada vez mais dinheiro. E eu não estou falando de trabalhar mais tempo, mas sim em potencializar o tempo que já existe usado para o trabalho. Então, o primeiro e ultra importante passo é conversar. Muitas vezes as pessoas não sabem exatamente quanto o cônjuge recebe, considerando aqui que pelo menos o outro, ele mesmo já saiba ou ela mesma já saiba quando recebe, porque tem gente que não sabe nem quanto recebe sozinho, né? Mas sobre isso já tem vídeo aqui no canal falando a respeito. Bom, uma vez que cada um saiba a realidade financeira do outro e as expectativas profissionais, o que eles esperam, o que buscam conquistar, podem dar o próximo passo. E aqui entra também, normalmente, a divisão de tarefas da casa, seja limpeza, organização, cuidado com os filhos, planejamento, enfim. Tudo o que deveria ser conversado para chegar em acordos e muitas vezes não é. Aí já conversaram, o próximo passo é saber como vai ser a divisão. Existe sim a possibilidade de deixar tudo junto, principalmente quando um dos dois não tem recebimentos ou não tem recebimentos significativos. Mas nesse caso é importantíssimo que haja um valor que fique disponível para cada um dos dois, para terem os próprios gastos, até mesmo para poderem se dar presentes, surpresas de vez em quando. Claro que não é só por isso, é uma questão de manter a independência. Isso é bem importante, principalmente quando um não trabalha. É possível que exista uma questão de submissão pelo fato de ter que pedir dinheiro. Isso não costuma ser saudável para o relacionamento. Mas vamos para os casos mais comuns. Os dois trabalham, ou até é possível incluir mais membros na família que possam morar juntos, né? Se for o caso, a lógica vai ser a mesma. Então, existem duas formas principais de divisão que devem ser consideradas. Primeira, que ambos contribuam com os gastos da família igualmente, 50% de cada. E a segunda é que cada um contribua proporcionalmente ao quanto recebe. Para ambos os casos, é necessário que existam 3 contas bancárias, uma de cada cônjuge e uma terceira da casa. Essa da casa pode ser conjunta ou pode estar no nome de quem acaba fazendo o gerenciamento, ou pelo menos quem vai cuidar mais dessa parte. Vamos falar então qual de cada uma dessas opções. O primeiro caso, ele vai funcionar quando cada um
pode contribuir com pelo menos metade do total dos gastos da casa, ou seja, metade dos gastos da casa cabe dentro dos recebimentos de cada um dos dois. Então vamos pensar em um exemplo. Os gastos da casa são 10, cada um contribui com 5 e o resto de cada um, do que cada um recebe, vai ficar para quem recebe. Lembra que eu comentei que as atividades da casa devem ser consideradas também? Para essa forma de divisão faz sentido que todas as tarefas da casa sejam também distribuídas na mesma proporção para o casal. Se os gastos são divididos pela metade, as tarefas também devem ser. Bom, já no segundo caso, cada um vai contribuir de forma proporcional ao quanto recebe pelo trabalho. Se o total dos recebimentos do casal, por exemplo, é 20, sendo que um recebe 12 e o outro 8, o que recebe 12 vai contribuir com 60% dos gastos da casa, porque 12 é 60% de 20, e o que ganha 8 contribui com 40% dos gastos da casa, porque 8 corresponde a 40% de 20. Então, nesse caso, supondo que os gastos da casa sejam 10, um vai aportar 6 e o outro 4, certo? Ótimo. E o que fazer com o resto do dinheiro? A diferença entre o que é recebido e o que é gasto na casa. Lembrando aqui que quando nós falamos de gasto da casa, nós estamos referindo a todos os gastos que sejam comuns da casa, né? Aqui que não dá para ser dividido. Por exemplo, o supermercado, aluguel, a escola dos filhos, os passeios da família, né? Entre outros. Esse valor, além dos gastos gerais, é só gastar sem pensar como? Não. Uma parte vai servir para aqueles gastos pessoais mesmo, que não tem nada a ver com a casa e que cada um queira ter como próprio, um hobby, por exemplo, né? E para outra parte, o ideal é que seja feito um planejamento para dar um destino para esse dinheiro. E aí, ele vai ser investido para ser usado da melhor forma no futuro, com as metas de curto, médio e longo prazo. E um ponto importante aqui: existem metas que são da família ou do casal e outras específicas para um ou outro filho, além das individuais. Aqui devem ser listados todos os sonhos para que depois se chegue nas metas e diante delas se façam os planejamentos. Olha só, sonhos são abstratos e não muito bem definidos de maneira geral. Porém, um sonho não passa de um sonho que você vai viver na sua cabeça, seja quando dorme, seja em algum momento de divagação. Fora isso, se você não transformar esses sonhos em metas, vai ter uma chance quase irrisória deles acontecerem. As metas, por sua vez, são definidas. Eu quero viajar para o Egito em junho de 2023. Eu vou ficar lá 15 dias, em tais cidades, tais hotéis, tenho uma previsão de quanto que eu vou gastar com alimentação, passeios e transporte por dia, e assim com todos esses detalhes eu sei quanto que eu preciso para fazer essa viagem. Desse modo eu começo a investir agora, todo mês, até determinado momento em que eu vou pagar a passagem ou o hotel. Enfim, vejam que ela tem que ser muito bem definida, o máximo possível, senão não é meta, não vai passar de um sonho. E é definindo as metas conjuntas que o casal pode potencializar a sua força, também conjunta. E ver que é muito melhor ter dois para escolher, para planejar, inclusive para receber o valor necessário para esse planejamento. Vejam que interessante, o que é muitas vezes visto como empecilho, como dificuldade, passa a ser um fator de união. Com o diálogo, os acertos financeiros e a criatividade para encontrar alternativas, todos os problemas possíveis ao longo da vida podem ser úteis para unir o casal e reforçar o comprometimento de união um com o outro, e não para gerar brigas e problemas. Essas divisões que eu comentei podem gerar o pensamento de que isso seja uma desunião, como se fosse uma forma de separar o casal. Mas na verdade é uma maneira de sistematizar a união no âmbito financeiro. Claro, mas é bom lembrar sempre que as finanças não são nada mais, nada menos do que um reflexo da realidade interna. E com essas divisões é possível manter a individualidade de cada um e firmar objetivos conjuntos. É uma forma de validar as vontades próprias e conjuntas do casal. Tende a fortalecer a união, na verdade. Muito bom, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. E se você gostou, deixa um like aqui. Isso ajuda o YouTube a entender
que esse vídeo é relevante e distribuí-lo para mais pessoas, para que mais profissionais liberais e autônomos saibam como gerenciar as suas finanças. Um beijo e até a próxima.